E aí galera, como vocês estão? No vídeo de hoje a gente vai investir 15 mil reais e finalmente a gente vai gravar mais um rumo ao milhão. Nesse vídeo eu vou explicar para vocês em quais empresas eu vou investir e quais fundos imobiliários eu vou investir. E também vou explicar o motivo que eu estou investindo nessas empresas e nesses fundos imobiliários. A gente já tem na minha carteira aqui 407 mil aplicados e hoje a gente vai investir mais 15 mil reais. Mas antes da gente começar a falar sobre essas empresas e investir aqui na prática com vocês, já deixa o like aí e se inscreve no canal. Se você deixar o like, o YouTube entende que o conteúdo é bom e ele vai entregar para mais pessoas. E a gente também está quase chegando nos 300 inscritos. Essa meta desse ano é bater 1.000 inscritos. E vocês podem ajudar com apenas um clique. Então já se inscreve aí e deixa o like. E bora lá para eu explicar as empresas que eu vou investir e por que eu estou investindo nelas. Então, a primeira empresa que a gente vai investir é uma empresa que a gente não tem na nossa carteira ainda e vai ser uma empresa para valorização. Ela é uma empresa de commodity. A gente já tem aqui, né, uma empresa de commodity que é a Petrobras e a gente vai investir em outra empresa também de commodity. Essa empresa, ela vende ferro e ela é a Vale. Então, a gente vai falar aqui por que a gente está investindo na Vale, né? Hoje, a Vale, se a gente pega aqui, se a gente pega, vamos ver o preço aqui da Vale, né? Vale 3. Hoje, a Vale está custando R$ 75. E no último ano, ela valorizou 45%. Ela subiu 23,57. E essa é a primeira empresa que a gente vai investir aqui com vocês. Por que eu estou investindo nela, né? Lembrando, uma empresa de commodity tem 3 formas dela valorizar. Primeiro é o valor da commodity. O que é o valor da commodity? É quanto que vale a commodity que ela vende. A Vale, ela vende ferro. Então, a gente tem que olhar quanto que está valendo o ferro. E a gente vai olhar isso aqui com vocês. Eu já deixei separado aqui com vocês, né? Hoje, o minério de ferro, ele está valendo $96. Isso, ele caiu bastante de 2021 até hoje, ó. Se a gente pega em 2021, ele estava custando $215. Hoje, ele está custando $96. Só que se a gente pega aí no último ano, ele também caiu de 108 para 96. Só que ele está voltando a valorizar. Então, essa é a primeira coisa que a gente tem que olhar. Sempre que a gente for olhar uma empresa de commodity, a gente tem que olhar o valor daquela commodity. E a Vale, a longo prazo, vai voltar o ferro a valorizar. E quando o ferro valorizar, o valor da cotação também sobe. Segunda coisa que a empresa dá dinheiro é o quanto ela extrai daquela commodity. Por exemplo, o quanto a Vale extrai daquela commodity. E a gente também tem aqui, se a gente pega aqui, vou dar um zoom para vocês verem melhor, né? Em 2025, a Vale, ela minerou, né, 335 milhões de toneladas de minério de ferro. Isso é a commodity da Vale. Então, ela minerou 335 bilhões de toneladas, gente. Isso é muita coisa. Se a gente olha as projeções para o futuro dela, que ela vai ter novos projetos e a estimativa que ela vai minerar em 2026 é de 335, pode ser que mantenha o que foi em 2025, até 345 milhões de toneladas. Então, ela pode ser que ela aumente em 2026. Só que se a gente olha para até 2030, ela pretende minerar 360 milhões de toneladas. Isso é um aumento muito considerável aqui, porque a gente está falando em milhões de toneladas. Então, essa é a segunda coisa que a gente tem que olhar quando a gente vai comprar uma empresa de commodity. Quanto que ela minera daquela commodity. E a Vale, ela tem projeções para o futuro de aumentar essa mineração. Então, isso também é o segundo ponto positivo para a gente comprar a Vale aqui. A Vale, a principal matéria-prima dela é o minério de ferro. Só que ela começou aí nos últimos anos minerando também cobre e níquel. E se a gente pega aqui, lá no relatório deles, a gente tem uma projeção de quantos por cento do faturamento da Vale é de cobre e níquel. E eu olhei lá e falando aqui para vocês, é aproximadamente 10% do faturamento deles vem hoje em dia de cobre e níquel. E se a gente olha aqui, hoje eles mineram 370 quilotoneladas de cobre e 175 quilotoneladas de níquel. E eles têm projeção para 2026 para aumentar de 250 a 380 e de níquel de 175 para 200, até 200. E até 2030, vai de 370 para 420 a 500. Eles quase que vai dobrar a mineração de cobre e de níquel. Mesma coisa de níquel, 175 e até 2030 eles pretendem minerar
de 210 a 250 quilotoneladas. Isso aqui vai fazer também que aumente o faturamento deles e, obviamente, aumente o lucro, né? E também, a terceira coisa que a gente tem que olhar quando a gente está comprando commodity é quanto que ela gasta para produzir aquela commodity. E aqui, se a gente pega, ó, investimento, cadê? Se a gente pega aqui, ó, componentes de custo all-in, ou seja, quanto que ela está gastando para produzir aquela commodity. Em 2025, ó, foi 21,3. Em 2026, eles pretendem colocar de 20 a 21,5, ou seja, pode ser que caia o que eles gastam para produzir esse ferro. Isso também vai fazer com que aumente o valor daquela commodity, obviamente vai aumentar o valor da cotação, porque aí vai aumentar o lucro e a Vale vai distribuir mais dividendos. Então, são três coisas que a gente sempre olha no commodity, que é o valor da cotação da commodity, o valor que ela produz, né, o quanto ela produz, se ela aumenta a produção daquela commodity, vai aumentar o lucro dela e aumenta a cotação também, e o quanto que ela gasta para produzir. Então, nos três pontos aqui, a Vale está muito bem, porque a projeção futura é aumentar o tanto que ela produz e diminuir os custos. E também o valor da commodity, por estar muito baixo, a gente sabe que a longo prazo o valor da commodity pode voltar a valer muito. Isso vai voltar a fazer a Vale valer muito mais do que ela vale hoje. Então, a primeira empresa que a gente vai comprar aqui é a Vale. Se a gente pegar a Vale aqui, ó, a gente olhou lá que em 2021 ela estava, o valor da commodity, né, o valor do minério do ferro dela, ó, se a gente pega em 5 anos atrás, ó, estava em R$215. Então, se a gente pega aqui Vale, a gente vê que em 2021, em junho de 2021, estava R$112. Ou seja, em 2021, para o valor da commodity estar mais alto, ela estava custando R$112. Hoje ela custa 64. Então, essa é a primeira empresa que a gente vai comprar. A gente tem 15 mil para investir aqui e a gente vai investir aqui em Vale, a gente vai investir, vai comprar 100 ações, o que vai dar mais ou menos R$7.400 em Vale, né? Então a gente vai abrir o home broker aqui e essa é a primeira empresa que a gente vai comprar, ó. Vou colocar aqui, ó, Vale, para a gente ver o valor da cotação dela, né? Vale 3. E vamos ver quanto que ela está custando, ó. Ela está custando R$ 74,87, ou seja, vai dar mais ou menos R$ 7.487, né? Que a gente vai comprar 100 quantidades. Então, vale 3, a gente vai comprar vale 3, 100 quantidades, 7.487 quantidades. Eu vou colocar minha chave aqui, né? Minha assinatura eletrônica e vou enviar a ordem. Então, vamos enviar a ordem aqui, né? Ó, já foi fechado. Então, a gente comprou 100 ações de Vale. E ainda sobrou R$ 7.400 para a gente investir aqui. Então, essa foi a primeira empresa que a gente comprou, foi Vale. E esses são os motivos que eu comprei. Eu vou trazer aqui, mais para frente, outro vídeo só sobre Vale, para a gente ver o relatório dela e ver mais detalhadamente sobre a empresa. Eu não consigo passar por todos os pontos aqui que eu quero, porque senão o vídeo vai ficar muito longo. Então, essa é a primeira empresa que eu comprei, expliquei os motivos por alto aqui para vocês, e a gente comprou 100 quantidades de ações de Vale. E a próxima empresa que a gente vai comprar, a gente tem na nossa carteira, e a empresa também que está em oportunidade, na minha opinião, que é Petrobras, que é outra empresa de commodity. Então, primeira coisa que a gente tem que olhar aqui, que eu vou comprar para vocês, explicar para vocês, que vale estar R$30, é o valor da commodity dela, que é a cotação do petróleo, né? O que a Petrobras faz? Ela produz petróleo. E se a gente pega o barril do petróleo, ó, vou pegar aqui, barril petróleo hoje, cotação. Se a gente pega o valor da cotação do petróleo, a gente vai ver que o petróleo, ó, hoje, ele está custando em dólar $63. Só que se a gente também pegar mais ou menos em 2022, ó, ele estava custando $119 o petróleo. E também teve aquela invasão dos Estados Unidos na Venezuela, o que fez que todas as petrolíferas, de ações de petrolíferas, caíssem, né? Porque todo mundo ficou com medo de produzir mais petróleo e baixar mais ainda a cotação do barril do petróleo. Mas a gente está investindo a longo prazo. Então, se a gente pegar aqui, ó, vamos pegar aqui, ó, em 24 de 1 de 2022, o petróleo custava R$ 129. Se a gente pega aqui Petrobras para analisar, a gente está vendo então que o valor da cotação da commodity dela está muito baixo. Faz com que o valor dela caia. Só que se a gente pegar aqui, naquela mesma época, ó, que a gente olhou aqui, foi 2022, né? Se a gente pegar aqui em 2022 a Petrobras, ó, 2022, o valor da cotação dela,
Aí tem outros fatores também, né? Não é só porque o valor da cotação da commodity está cara que a ação vai estar cara naquela época. Porque tem aqui no Brasil, por exemplo, como a Petrobras é uma empresa estatal, pode ser que ela estava muito descontada porque aconteceu alguma coisa no governo que as pessoas se contrariaram. Se a gente pega aqui em 2022, ó, vou colocar a cotação padrão. Em 2022, o valor da cotação estava R$ 37. Hoje, o valor da cotação está 30. Naquela época estava quase o dobro o valor da cotação do petróleo e mesmo assim a empresa não estava tão mais cara. Por quê? Porque deve ter acontecido alguma coisa na política que fez com que esse valor da Petrobras caísse. Só que se a gente pega aqui, nos últimos tempos, né? Se a gente pega aqui, ó, o valor máximo que a Petrobras bateu foi R$ 45. E hoje ela está 30 e 39. E a Petrobras também tem um ponto muito positivo, que ela é uma empresa que distribui muitos dividendos. Se a gente pega a média dos dividendos dela aqui, é de 30%. É óbvio que teve um dividendo aqui extraordinário que o governo fez com que a Petrobras distribuísse o caixa, que ela pagou 70% de dividendos só em forma de dividendos. Ou seja, se tivesse R$ 100, você teria recebido R$ 70 de dividendos. Mas se a gente pegar a média aqui dos anos normais, a Petrobras é uma empresa que paga muito dividendo. Então, ela é uma empresa muito boa para quem quer receber dividendos. E ela é uma empresa também que eu estou comprando para valorização. Essa vai ser a segunda empresa que a gente vai comprar aqui então, que é Petrobras. Então, a gente vai aqui no Home Broker, vai ver, ó, o Petro 4 está 30,34 e a gente vai comprar também, então, Petro 4, que vai ser a segunda empresa que a gente vai comprar aqui. Petro 4 vai... Peraí que eu coloquei errado, né? Petro sem walking, né? Petro 4. 100 quantidades vai dar R$ 3.033. Vamos enviar a ordem aqui. Vamos ver se vai ser executada. Eu enviei a 30,33. Vamos deixar um pouquinho aqui e ele vai ser executado já já. Vamos colocar aqui para ser executado mais rápido. Eu vou editar a ordem aqui e vou colocar 30,34. Porque está oscilando, né, o valor aqui da cotação. Já executou. Então, ó, 30,33 já executou. Então, a gente comprou 100 quantidades de Petrobras e 100 quantidades de Vale. São duas empresas de commodity. A gente comprou duas empresas de commodity visando a longo prazo. Na minha visão, né? Quando o valor do petróleo aumentar, o barril do petróleo aumentar o valor, eu tenho certeza que Petrobras vai disparar a cotação. E Vale, mesmo já tendo disparado, ainda está com a cotação de ferro barata. Então, foi por isso que eu investi também em Vale, pensando a longo prazo. Na minha visão, essas duas empresas vão ter uma valorização muito boa nos próximos anos aí. E foi por isso que eu comprei essas duas empresas. Essas duas empresas são empresas de oportunidade barra valorização. Então, estou comprando elas com o objetivo de vender a longo prazo. Então, são essas duas empresas que a gente comprou. De empresas, a gente não vai comprar mais. Por quê? Porque a gente tem um valor muito alto já investido em ações. E eu quero diminuir um pouco esse valor em outros tipos de investimento, né? E o próximo tipo de investimento que a gente comprar aqui, que a gente está aumentando posição, são fundos imobiliários. E o próximo que eu vou comprar é um fundo imobiliário e eu vou explicar para vocês por que eu vou comprar esse fundo imobiliário. E a gente vai gravar um vídeo só sobre esse fundo imobiliário aqui, falando sobre ele, porque teve uma jogada aí que você consegue ganhar basicamente dinheiro de graça com ele. Então, o próximo investimento que eu vou fazer aqui, daqueles R$ 4.400 que sobrou, é em HGLG. Só que eu não vou comprar diretamente HGLG. Eu vou explicar para vocês por quê. Recentemente, teve dois fundos imobiliários que era da Pátria e o HGLG também é da Pátria, que eles vão juntar com o HGLG, que quais são esses fundos imobiliários, né? Esses dois fundos imobiliários aqui, ó, é o LVB11 e o PAT-L11. O que aconteceu? O HGLG teve uma votação para decidir se esses dois fundos iam juntar com a HGLG. E o que vai acontecer? Quem tem LVBI11 vai receber cotas de HGLG e o LVBI11 vai deixar de existir. E mesma coisa com o PAT-L11. Eles soltaram um fato relevante aqui, né? A HGLG foram aprovadas sem ressalvas a incorporação do patrimônio do fundo LVBI11 e aquisição de imóveis detidos do Pátria Logística do PAT-L11. E também a incorporação do FI Acaraju, incorporações FI Brookfield. São esses caras que vão entrar no HGLG. O que a gente consegue comprar diretamente, né, é o LVBI11 e o PAT-L11. Já foi aprovada a incorporação desses dois fundos
com a HGLG, só que esses dois fundos vão deixar de existir. E a gente tem uma jogada aqui que a gente consegue ganhar dinheiro. Só abrir o outro relatório aqui, né, do PAT-L11, só para a gente saber que o PAT-L11 ele vai ser comprado, né? Então ele vai ser comprado pelo valor de 356 milhões e depois o fundo do PAT-L11 ele pode decidir dar cotas de HG, aí ele vai ganhar cotas de HGLG, né? Então o HGLG vai comprar ele com 356 milhões e depois ele vai dar cotas para esse fundo aqui, que é o PAT-L11. O PAT-L11 vai para os cotistas, ele pode fazer de duas formas. Ou ele pode pagar o que valia aquela ação, né? Aquele fundo imobiliário dele, ou ele pode também dar cota para os cotistas de HGLG11. E ele pode decidir o que ele vai fazer de acordo com o que ele quiser aqui. E já o LVBI11 vai transformar, quem tiver cotas do LVBI11, vai transformar as cotas do LVBI11 em HGLG. Só que a gente tem uma jogada aqui. Se a gente comprar hoje LVBI11 e quando for receber cotas de HGLG, isso vai ser convertido pelo valor patrimonial. Hoje, a cota do valor patrimonial de HGLG é de R$ 165,79. É o que vale o valor patrimonial de HGLG. E do LVBI11 é de R$ 120. Ou seja, se a gente for fazer uma relação de troca aqui, deixa eu dar um zoom para vocês verem melhor, né? Se eu for fazer uma relação de troca, eu vou receber, a cada LVBI11 que eu tiver, eu vou receber 0,72 de HGLG. Então, essa é a conversão que a gente vai fazer. Hoje, o preço, se a gente pegar aqui, ó, LVBI11, o LVBI11 está custando R$ 110,06. Então, ó, LVBI11, R$ 110,06. E o HGLG hoje, ele está custando, deixa eu pegar aqui, vamos ver o valor de HGLG. HGLG11 está custando R$ 156,26. Então, R$ 156,26. Então, se a gente comprar aqui a LVBI11 a 110,06, é a mesma coisa de eu estar comprando HGLG a 151,70. Então, quando for convertido, eu vou ganhar 0,7 cotas de HGLG a cada LVBI11 que eu tiver. Então, se eu fazer essa conversão, eu estou pagando o HGLG hoje, comprando a 110 o LVBI11, R$ 151. Ou seja, eu vou ter um ganho de R$ 4,56. Isso dá 4,14% de valorização quando a gente receber HGLG. Lembrando que já foi aprovado e só falta ser aprovado pela CVM. E a CVM também vai aprovar, ela tem até 3 meses para aprovar. Vamos colocar aqui que ela demora 3 meses para fazer essa aprovação. Então, a gente vai ter um valor mensal esperado de 1,36% só em valorização de cota, fazendo essa conversão, comprando o LVBI11 de vez de comprar HGLG. Então, a gente conseguiria 1,36%. Só que, nesses 3 meses, você ainda vai receber dividendos. Você vai receber dividendos de HGLG, porque o fundo agora vai virar HGLG. Então, você receberia, hoje, o HGLG paga 0,7% ao mês. Então, a gente tem que adicionar 0,7% ao mês nesses 3 meses, o que daria um valor mensal de 2,7% de dividendos. Então, no total dos 3 meses, se eu comprar LVBI11, de vez de comprar HGLG, eu ganharia 6,34% no final desses 3 meses. Então, a gente vai comprar LVBI11 de vez de comprar HGLG. Quando a gente receber esse fundo, deixar de existir daqui no máximo 3 meses, né? E a gente receber HGLG, a gente vai receber 6% a mais só por ter comprado LVBI11. E o PAT-L11 ele é um pouco diferente, né? Porque ele é aquisição por cota. Ou seja, eles vão pagar 356 milhões em todas as cotas daquele fundo. Hoje ele tem essa quantidade de cotas. Então, se a gente pegar aqui 356 milhões e dividir pela quantidade de cotas, o preço pago por cada cota é de R$ 71,32. Hoje, o preço do PAT-L11 é R$ 67,90. Se a gente fazer aqui, então, a gente teria, comprando o PAT-L11, a gente teria um ganho de R$ 3,42, que dá 5%. Se a gente pega aquele VBI11, a gente vai ganhar mais do que isso, né? Se a gente pegar o total aqui, 6,34%. Aqui você ganharia em 3 meses 4,66%. Esse total aqui de 6% é em 6 meses, lá no outro é 3 meses. Então, eu vou comprar LVBI11.
ficou meio confuso aqui, pode ter ficado meio confuso na minha explicação, só que eu vou fazer um vídeo detalhado só sobre isso aqui, dessa conversão de LVBI 11 para HGLG daqui 3 meses. E eu vou vender as cotas que eu tenho de HGLG para comprar LVBI 11 também. Só que eu vou fazer isso em outro vídeo. Não vou fazer isso nesse vídeo porque eu vou fazer um vídeo detalhado sobre isso. A gente tem aqui, ó, R$ 7.470. A gente vai vender isso aqui para comprar LVBI 11 e daqui 3 meses a gente vai receber de volta os HGLG que a gente tinha. Porque o LVBI 11 vai virar HGLG. Então, hoje, a gente vai comprar LVBI 11. Por quê? Porque vai virar HLG e a gente vai ganhar R$ 4,56 por cota que a gente comprar aqui, se a gente comprar LVBI em vez de comprar HLG. Então, e lembrando que a HGLG é um fundo de ancoragem, é o maior fundo que a gente tem aí, ó, um fundo mais seguro. Então, a gente está comprando uma coisa muito segura, muito sólida, por um valor mais barato. A gente está comprando, em vez de comprar R$ 156, que é o valor que está no mercado, a gente está comprando a R$ 151,70. A gente está tendo aí desconto R$ 4,56 por cota. Então, esse é o fundo que a gente vai comprar agora. O dinheiro que a gente sobrou, então, a gente vai comprar de HGLG. Então, vamos lá. A gente tem... desconectou aqui, mas deixa eu ver se eu consigo comprar pelo Home Broker. Ou vai desconectar também. Hoje, o LVBI 11 tá R$ 109,98, ó. Se a gente pegar o valor que a gente viu ali, a gente colocou 110,06, então ele já caiu mais. Então, ó, se eu colocar aqui 109, ó, LVBI 11, 109,98. Se eu colocar aqui, ó, 109,98, a gente vai ganhar mais ainda, ó, 109,98. Vamos ver quanto que vai dar aqui, ó. A gente vai ganhar 4,67, aumentou um pouquinho aqui, ó, já aumentou um pouquinho mais a rentabilidade. Então, a gente vai comprar LVBI 11. Só calculando aqui, a gente tem 4.400... Vamos abrir o calculador aqui, ó, para a gente calcular, né? Que a gente tem ali, calculadora, e a gente, para a gente calcular aqui, a gente tem R$ 4.447. R$ 4.447 dividido por 109,98. A gente então vai comprar 40 quantidades desse fundo aqui, né? 41 quantidades. Então vamos comprar aqui. Vou pegar aqui, né? Podia ter pegado dali de trás, né? Mas vou pegar aqui, ó. HGLVBI 11. A gente vai comprar aqui. Quantas quantidades que a gente falou aqui? 40 quantidades, né? Então, 40 quantidades desse fundo imobiliário aqui. O que dá R$ 4.399. Então é isso. Eu vou enviar a ordem e vou esperar ser executado aí. Foi fechada, compramos aqui então LVBI 11 a R$ 109,98. Eu vou vender também, igual eu falei, né? Mas vai ser no próximo vídeo. Vou vender HGLG para também comprar LVBI 11. Espero que vocês tenham entendido aí. Se vocês não entenderam, eu vou fazer um vídeo mais detalhado explicando aqui para vocês. Então, esses foram os 3 aportes que a gente fez aqui dos R$ 15 mil esse mês. Foi em LVBI 11, que é um fundo imobiliário, Petrobras e Vale. A gente comprou essas três aportes aí. E é isso, gente. No vídeo de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like aí. Se você chegou até o final do vídeo, se inscreve no canal. E é isso, galera. Até o próximo vídeo.